Pois é, gente. Tô acordando aqui, tô indo pra academia. E ontem nós tivemos mais um infeliz episódio, né? Como toda semana, sempre tem pelo menos 3 pessoas para ter a mesma postura. E eu comentava num vídeo ontem que são sempre pessoas cristãs. Funciona assim. A pessoa que é cristão faz o que bem quer. O que bem entende, o que vem na cabeça a pessoa faz. E aí se der algum problema, a pessoa usa a sua arma secreta, que é apelar para o amor de Deus. Não funciona comigo, gente. Eu sou ateu. Eu não acredito em Jesus. Não acredito em Deus. Não acredito em Alá. Não acredito em Oxalá, Exu, São Jorge, Ogum, aqueles bichos indianos com cabeça de elefante e um montão de braço. No diabo também não acredito. Isso tudo são lendas criadas pela humanidade como uma resposta a tudo aquilo que não se conhece. Mas dessa gente toda, gente, infelizmente, os piores são os cristãos. Que fazem o que bem entendem e depois apelam para sua arma secreta. Usam o Deus, o Jesus, como um escudo para poderem fazer todo tipo de coisa errada. E aí quando dá errado, opa, peraí, em nome de Jesus, blá, 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 blá. Ontem não foi diferente. Hoje, ao longo do dia, quando eu voltar ao trabalho, eu vou mostrar para vocês a placa que um vizinho fez eu queimar ontem. Ele tinha me entregue um equipamento para arrumar, do pai dele, parece que tem 80 anos. E eu estava numa live, bateu na porta e perguntou se o equipamento ficou pronto. Cara, eu ando aqui no bairro aqui, todo mundo às vezes faz uma piada, porque o bairro inteiro já sabe que se a pessoa me entregar qualquer coisa para arrumar e perguntar se ficou pronto, o bairro todo aqui já sabe o que vai acontecer. Por que cristãos pensam assim, não, eu tenho minha arma secreta, então eu vou perguntar, ele vai ficar com raiva e eu uso minha arma secreta. Quer falar só para... Me desculpa aí em nome de Jesus. Ô, gente, vocês me desculpem, mas eu não acredito em Jesus, não, senhor. Eu tenho os meus motivos para acreditar que é uma lenda criada na década do zero, né? No ano 70 dessa era, durante a Guerra Judaica, quando o César Tito, filho de Vespasiano, impôs aos judeus que eles deveriam ser submissos a Roma. E aí foi criada a lenda de Jesus. Cara, nós estamos falando de uma pessoa que teria nascido de uma mulher virgem e fazia um montão de mágicas ao vivo, e não é contado em nenhuma historiografia da época. Uma coisa como essa seria relacionada em um montão de livros daquela época. Nós temos uma vasta historiografia de povos do Oriente, da África, gregos, romanos, e nada disso cita Jesus, não. Não cita não, viu? Essa história ficou abandonada por 300 anos depois da diáspora dos judeus. Quando no ano 70, o Tito destruiu... Ô, Chaninho, vem cá, lindeza! Olha ali, gente. Você é muito fofuíssimo. Vem cá, senhor. Vem cá, ninguém. O negócio é disso. Vem cá, Chuchu. Ó, Chuchu, beleza. Escondeu lá no carro. Todo dia eu brinco com ela. Hoje ela tá agitada. Aqui tem um cachorro. Ah, tem um cachorro ali, ó. Por isso. Ela vem, brinca comigo. Mas sobre a diáspora que eu falava, com a destruição do Templo de Jerusalém, não houve mais motivo para continuar com essa história. E ela ficou abandonada durante alguns séculos, sendo resgatada por Constantino, que no seu tempo instituiu o calendário. Vem cá, Chuchu, olha aqui, gente. Ô, neném, você vai ficar me seguindo? Rabicójuda. Cadê Rabicójuda? Rabicózão. Ah, deixa ela quieta. Instituiu esse calendário nosso. Quando alguém fala pra mim, você está no ano 2025 depois de quê? Gente, isso foi uma imposição da igreja. Ou você aceitava isso, ou era morto na Santa Inquisição. Muitos de vocês hoje acreditam nessa história da Bíblia, porque lá atrás, os seus tataravôs, se não acreditassem, iam ser mortos pela igreja, que se aliou ao Estado armado. Os jesuítas andavam sempre juntos com os soldados que iam saquear os países africanos e da América. Uma bela abelha gigante. E eles chegavam para poder impor a sua cultura, sua doutrina. Todos vocês passaram pela escola. Vocês viram o que aconteceu com os índios quando os portugueses chegaram aqui e quiseram impor a cultura aos índios. Vocês viram o que aconteceu com os negros quando quiseram impor também
a sua cultura aos negros. E daí criaram o sincretismo religioso. Porque os negros não acreditavam nesses deuses da Bíblia, não. E aí usavam uma estátua de um São Jorge, por exemplo, e na verdade estavam fazendo uma prece para Ogum. Funcionava assim. O Oxalá era o Jesus e por aí vai. Isso foi a imposição da igreja. Então se alguém me falar, por que nós estamos no ano 2025 por causa disso? É por causa da imposição da Santa Inquisição, que matou mais gente do que o nazismo. Algo em torno de 70 milhões de pessoas morreram por não aceitarem a história contada. Na Índia, a vaca é considerada sagrada. E eu vejo muitos cristãos rindo deles. Os indianos, porém, podem provar que a vaca existe. Mas nenhuma pessoa que eu conheço nunca viu assim, ó, numa imagem, o Deus ou o Jesus. Não sabe falar que roupa estava usando. E muitos de vocês acreditam num Jesus de cabelo longo, que é uma coisa imposta também pela Europa. Não queriam difundir uma imagem de um Jesus de cabelo ruim, barba ruim, moreninho escuro. Precisavam de algo novo, um semblante europeizado. Os próprios nomes no Novo Testamento não condizem com nomes que são hebraicos. Esses nomes dos apóstolos, gente, são nomes europeus. Nunca pararam para pensar nisso, não? Num lugar onde todo mundo falava hebraico, os 12 apóstolos têm nomes europeus. Dureza. Beleza, cada um acredita no que bem entende. Eu sou ateu, sou antropólogo, especialista em povos antigos, macro-sociologia. Eu estudo hebraico, arcaico, presílico, egípcio, copta e acádio babilônico. Não foi um pastor que virou para mim e falou que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vocês religiosos deveriam, no mínimo, ler a Bíblia que acreditam. Mas vocês são cômodos demais. Vocês vão numa igreja, pagam dinheiro e transferem para frente todas as suas responsabilidades. Todas elas. Sabe por quê? No Antigo Testamento você era obrigado a cumprir regras. Era obrigado. Senão você perdia um braço, um olho, um dente, uma mão. Era apedrejado. E essa cultura high-tech, que começou 2000 anos atrás, sequer é seguida pelos demais povos que acreditam no Deus da Bíblia. Os islâmicos acreditam em Abraão, Isaac e Jacó, sim. Acreditam no Deus da Bíblia. Eles o chamam de Alá, que é o mesmo Deus da Bíblia. Afinal, a tradução literal do nome do Deus da Bíblia é Eloá. Bem parecido com Alá, né? Pois é. Só que eles não acreditam no Jesus, não, viu? É uma cultura high-tech que começou há pouco tempo atrás. E em pouco tempo, transformou os povos cristãos em povos de guerra. Só vivem brigando, pecando, porque acreditam fielmente num perdão. Acreditam que vai ter esse perdão se arrependerem de pecados. E hoje, notadamente no Brasil, está imperando isso, de você poder fazer o que bem entender e depois usar sua arma secreta. É o que acontece, por exemplo, com esses macumbeiros, que vão ali, fazem uma macumba numa esquina e acham que aquilo ali vai trazer uma pessoa amada de volta. Ô meu filho, se o cara perdeu o tesão em você, mulher, caça outro, só. Procura outro aí. Não é que você seja uma pessoa errada, não. É que você só é a pessoa certa para uma outra pessoa. Não insiste no erro, não. Aqui eles sempre deixam macumbas aqui. Vamos ver se hoje tem. Para mostrar para vocês o quanto é fútil a humanidade. Sempre tem algum ebó para trazer a pessoa amada. Eu vou ser sincero. Se eu ver alguém matando um bicho na minha frente, a pessoa vai tomar tanto soco na cara. Aqui tem uns restos aqui. Ali tem uns restos. Sempre deixam alguma coisa aqui. Isso aí é falta de serviço. Falta de serviço isso daí. Ontem não foi diferente. Eu estava trabalhando. Eu estava ao vivo numa live. E a pessoa bateu na porta. O computador ficou pronto. Que dureza, gente. Ao vivo. Eu estava ao vivo numa live. Tem a live aqui, tem a hora. No finalzinho da live, pra vocês verem. Parei a live na hora. Entreguei o equipamento. Aí começou as súplicas. Em nome de Deus, arrume para mim. O que é que eu tenho a ver com Deus, rapaz? Tudo que eu consegui na minha vida foi eu que acordei cedo. Tudo vocês falar que foi Deus que fez. Que foi o quê? Quando uma pessoa está no hospital lá e é curada, foi um médico que foi lá e resolveu a treta. Eu não lembro de ter visto nas imagens lá, nas filmagens da cirurgia, nenhum Deus lá fazendo uma posição mágica lá pro cara conseguir salvar, não. Às vezes um avião cai com 200 pessoas,
uma sobrevive e tudo vocês, foi Deus que salvou ele. E os outros 199 então? Ele não gosta deles não? Vocês são uma vergonha. E aí o cara começou a suplicar lá em nome do Deus, que é do pai dele, tem? A minha palavra é irredutível, gente. É irredutível. Se eu falar para vocês que eu vou devolver um equipamento, nem mesmo se esse Deus que vocês acreditam em pessoa baixar na minha frente, não vai fazer eu mudar de ideia. Vai fazer o que comigo? Só jogar num inferninho de fogo? Ô, vai, isso aí pra mim não é nada, não. Eu já acostumei a não ser fraco igual vocês. Vocês, diante de uma primeira doencinha, começam a clamar, façam orações por mim, porque eu vou morrer. Rapaz, eu já morri tantas vezes, que eu já nem me importo, mas quando vai ser a próxima vez? Vocês, ao contrário, são fracos e não querem ser fortes. Vocês estão presos nessa gaiola de serem amanteigados, viver uma vida mansinha, sem preocupação nenhuma, e qualquer coisa que acontecer, vocês falarem que foi o capeta que fez, ou pedirem o clamor do Deus. Cara, que loucura, por que vocês não começam a ser mais fortes, mais valentes, mais dignos? É melhor do que ficar dependendo, não? Sabe por que vocês gostam de depender? Porque é cômodo demais para vocês. Ontem, por exemplo, seria um ato de força, de vontade, a pessoa esperar o equipamento ficar pronto. Só que ela pensou, não, eu tenho uma arma secreta contra ele. Vou lá incomodar, assim que ele ficar com raiva, eu vou usar o Deus, e aí ele vai ser obrigado a me perdoar e continuar o serviço. Ele não vai, não. Olha, se formos considerar no mundo, um mundo que tem 8 bilhões de pessoas, nós temos cerca de 1,5 bilhão de pessoas que conhece a história do Jesus. Conhecer o Jesus, vocês nenhum conhecem não, nenhum de vocês nunca viu não. Nós estamos aí gerações e gerações pregando, ele está voltando. Tá vindo de quê, hein? De camelo? Mas tá, 1,5 bilhão de pessoas acreditam nessa história ou conhecem essa história. Todo o restante, 6,5 bilhões de pessoas no mundo, se houvesse um Jesus, ele voltasse agora, não sabia nem do que se trata. As pessoas estão numa gaiola e acham que o mundo inteiro segue Bíblia. Não, gente, a quantidade de cristãos no mundo é pequena em relação ao total. São só 1,5 bilhão de pessoas. 6,5 bilhões não sabem nem que história que estão falando, não fazem nem ideia do que seria a Bíblia, não. Tem suas próprias culturas. Existem 2.000 religiões no mundo. Mais de 2.000 deuses diferentes cultuados. E nenhuma dessa gente nunca viu o seu respectivo Deus. E aí tudo que acontece de bom para a pessoa, ela fala, foi o Deus que fez. Não, gente, é apenas o acaso. Igual que eu estou andando aqui. Há uma probabilidade de estar vindo um pequeno asteroide coberto de ouro e cair aqui na minha frente. Isso é apenas uma probabilidade. Olha, o portão abre sozinho quando eu passo. Que mágico. Interessante. Aí eu vou e falo, foi o Deus que abriu as portas para mim. Não foi não, é um acaso. É uma falha elétrica. A pessoa ali deve ter que trocar um transistor 2212 do seu portão para que ele não faça essas aberturas involuntárias que pode vir a ocasionar a entrada de uma pessoa na casa. É isso aí. Daí, vamos supor que eu estou passando aqui na porta, né? Eu sou policial. E tem um ladrão que estava vindo na minha frente ali, viu o portão aberto e foi para entrar. Daí eu vou e capoto ele e quebro o pescoço dele. Foi o Deus que pôs esse policial na minha porta. Não foi não, gente, é apenas um acaso só. Vocês têm que se livrar dessa gaiola. Ontem, mais uma vez, eu passei raiva. E outra. Durante a live, depois vou mostrar para vocês a placa, como que ficou. A solda ficou perto demais da placa e queimou uma placa de DJI Mini 3. E aí, o Deus vai lá pagar outra para mim? A crença do cara que foi lá me incomodar vai pagar outra? Ou ele vai pagar outra? Ou nenhuma dessas pessoas vai pagar outra e eu que vou ter que me virar? Isso, depois, ele ainda veio clamar, falar que o Deus vai me ajudar se eu arrumar o trem pro pai dele. Ô, gente, que dureza. Dureza. Deve ser desgostoso se existir um Deus, o cara criar um universo inteiro para ser utilizado como álibi para minúsculos seres num minúsculo planeta, ou usarem como um álibi para poderem cometer todo tipo de atrocidade possível. Dureza, né? Deve ser muito desgostoso. Deve ser revoltante para um Deus passar por essa humilhação.